Olá, planeta Terra! Hoje é dia 9 de março de 2026 e chegamos à edição número 141 do RS Educação, apresentado e produzido por mim, Bruno Eiseric. O programa RS Educação é transmitido ao vivo toda segunda-feira às 19 horas e 30 minutos pelo canal Pou Streaming no YouTube e Facebook e no canal 160 da Soul TV. Também no canal 15 da RBTV da Serra Gaúcha. Não deixe de baixar o nosso aplicativo, né, nas suas lojas e assista à programação do Poa Streaming. Poa Streaming TV de Porto Alegre para Porto Alegre e de Porto Alegre para o mundo. Estamos no ar toda segunda-feira com o apoio do Shopping Total, presente a todo momento. Estamos também com o apoio de Home 7200, tudo para a sua casa, e também de Ambientalize Locadora, ambientes inesquecíveis para o seu evento. O patrocínio é do Cinep-RS, o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Aliás, o Cinep-RS está lançando um novo curso agora de formação para diretores. Olha, se você é diretor de escola, se você é gestor de escola, é um curso imperdível de formação para diretores. Assine nosso canal no YouTube, né? Não esqueçam, e ative as notificações clicando no sininho. Como eu já disse, Pou Streaming é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade com a possibilidade de visualização quando e onde você quiser na palma da sua mão. A direção geral é de Fabiano Brasil, coordenação geral de Tavison Esteves e coordenação técnica de Eduardo de Azevedo, que toda a segunda-feira nos dá a honra aqui de nos colocar no ar para estar conversando com vocês. Pou Streaming é uma emissora do grupo F Brasil. Muito bem, como fazemos toda segunda-feira e hoje não vai ser diferente, vamos dar uma passeada pela história e ver aqueles fatos relevantes que aconteceram no dia 9 de março. Claro que foi ontem, mas a gente não pode deixar de rapidamente fazer uma menção ao Dia Internacional da Mulher. Aliás, todos os dias deviam ser Dia das Mulheres, não só um único dia, mas fica aqui a menção ao dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Mas vamos ao dia 9 de março. Vamos voltar lá para 1074, olha, faz tempo isso, gente. Mais de, puxa vida, faz tempo, né? Lá no ano de 1074, quando o Papa Gregório VII excomungou todos os padres católicos que eram casados. Eu juro que eu estou trazendo essa informação porque eu não sabia que até o ano de 1074 os papas católicos podiam casar. Muito bem, vamos dar um pulo de quase 500 anos na história para o ano de exatamente de 1500 a 526 anos atrás, no dia 9 de março de 1500, a armada de Pedro Álvares Cabral zarpa de Lisboa com destino ao Brasil. Olha só, essa data é muito relevante. E também vamos dar um pulo na história para 1776, exatamente há 250 anos atrás, era publicado o livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, o pai da economia. Vamos a alguns nascimentos relevantes. Lá em 1865 nascia João Simões Lopes Neto, né? O autor de Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Em 1934 nascia Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a viajar pelo espaço, né? Ele que circundou a Terra na espaçonave Vostok 1 no dia 12 de abril de 1961,
Ele que morreu, né, num acidente de avião quando testava jatos em 1968. Nascimentos relevantes, falecimentos relevantes no dia 9 de março. Em 1994, falecia o poeta, cronista e romancista americano Charles Bukowski. Aliás, é importante dar uma lida em Bukowski, é uma leitura que vale a pena, né? É uma leitura meio underground, mas é uma leitura interessante. E também aqui faleceu recentemente, em 2023, o ator israelense Topol, né? Faleceu aos 87 anos, ele que foi conhecido por ter interpretado o ator, né, o ator principal no filme Um Violinista no Telhado. Hoje é o Dia Internacional do DJ, né, e eu quero parabenizar dois amigos muito especiais que moram no meu coração. Ontem, aniversário do Leandro Gelfand e hoje aniversário do Dr. Gilney Ricachinense, grandes amigos meus, diria assim, mais do que amigos. A gente pode dizer que existem pessoas que são mais do que amigos. Mas muito bem, já tomei muito tempo do programa de hoje com essa introdução, porque o convidado de hoje é muito especial, mas muito especial mesmo. Ele é tão especial que é a segunda vez que ele vem no RS Educação. E isso é muito, muito raro, né? Eu diria assim, devemos ter, eu acho que nesses 141 programas, no máximo 2 ou 3 convidados que tiveram mais de uma vez aqui. Então, muito bem-vindo mais uma vez no RS Educação, meu amigo Pedro Flecha Ribeiro. Eu vou dizer assim, ó, quando o cara é bom no que faz, a gente convida 2 vezes. É o teu caso, Flecha. Muito bem-vindo, muito obrigado por conseguir abrir a tua agenda para essa nossa conversa, que vai mais uma vez tratar de ensino médio, nossa primeira vez. Nós vamos olhar hoje por um outro viés. Mas primeiro, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Bruno. Muito obrigado a você pelo convite, pela oportunidade. Sempre é um prazer poder interagir e estar junto aí nesses debates. Vamos lá, com o maior prazer. Que legal. Antes de entrar no nosso debate, deixa eu falar uma coisa. Acho que foi semana passada que eu estava rolando, acho que foi o meu Facebook ou o meu LinkedIn, não é? E apareceu uma foto. Nós estamos com nova presidência no Cinep Rio. Tu continuas na vice-presidência, né? Então eu quero aqui dar um abraço para o novo presidente e também saudar o Pedro Paulo, que terminou o mandato dele, mas pelo que eu vi, tu continuas na vice-presidência do Cinep Rio de Janeiro. É isso mesmo, né? É isso, Bruno. O Cinep Rio aqui vivendo um momento muito bacana, encerrando, concluindo 2 belos mandatos do Pedro Paulo Bragança, que pegou o final da pandemia, né? Pegou esse pós-pandemia, e agora o Frederico Venturini vem nos presidir, pilotando agora o biênio 2026-2027. E eu tive o prazer e a honra de acompanhar o Pedro Paulo e também agora de ser convidado pelo Frederico e enfim, pela diretoria, para eu permanecer como vice-presidente por mais esse mandato. Estou muito feliz, porque tem muito debate bom sobre a mesa, muitos temas nos desafiando, e é muito bom estar junto nesse debate, acompanhar o Cinep, acompanhar a nossa federação. Acho que a gente tem boas causas para lutar, uma boa batalha, né? Uma batalha que é do bem, por um setor que só agrega, só traz o bem para a sociedade em geral. Perfeito. O sucesso ao Federico, e quando a gente fala sobre a Cinep Rio de Janeiro, não tem como não mandar um abraço também para o professor Portugal, obviamente, e um abraço para o Lucas, que está lá na vice-presidência da nossa federação, né? Exatamente. Também muito contente com isso, né? O professor Portugal foi um craque, um herói aí durante a pandemia, e o Lucas também nos acompanhando já desde alguns anos, agora como vice-presidente também da FENEP. Muito bacana, muito importante ele estar lá, enfim, ajudando a Amabile e o setor como um todo. Aliás, não dá para a gente não mencionar a importância do Cinep Rio de Janeiro no cenário natural, no cenário nacional, até o próprio Pedro Flecha aqui, que tem auxiliado bastante a nossa federação. Mas vamos lá.
Leste, o que nós vamos falar hoje, nós vamos começar por um assunto, mas eu sei que nós vamos acabar chegando no outro. Mas eu queria conversar muito contigo hoje sobre o PISA. Né? Então, assim, antes de nós conversarmos sobre o PISA, eu queria que tu explicasse para as pessoas o que é o PISA. Porque às vezes muita gente não sabe, pô, o Brasil está lá na rabeira do ranking do PISA, nós estamos muito mal em português, muito mal em matemática, muito mal em ciências, mas vamos lá. Primeiro de tudo, o que é o PISA para as pessoas saberem do que nós estamos falando aqui? Tá. São as avaliações em larga escala da qualidade de ensino. Né? Já fazem bem uns 40, 50 anos que ficou entendido que para a gente poder monitorar a qualidade do trabalho das escolas e das redes, dos sistemas de ensino dos diferentes países, avaliações em larga escala podem contribuir muito na medida em que elas tragam resultados que sejam úteis, que sejam bem usados, na medida em que sejam precisas, exatas, que respeitem todos os públicos envolvidos e que sejam viáveis, que elas sejam operacionalizáveis, sustentáveis, né? No fundo tem a sustentabilidade. Né? Então, diferentes países do mundo desenvolveram diferentes sistemas de avaliação, uns sempre focados na sua realidade nacional. E aí nós vamos entender, uma coisa é você empreender uma avaliação nacional na Bélgica, no Luxemburgo, na Inglaterra ou na França ou em Portugal. A outra coisa é empreender avaliações nacionais em países como Índia, México, são outras dimensões. O fato da gente ter um sistema de ensino como o brasileiro, que é de dimensão continental, isso traz um desafio e um complicador muito grande. Né? O PISA, para responder a sua questão, o PISA é um teste de avaliação desenvolvido a partir do ano 2000, que mede, mensura o desempenho do estudante aos 15 anos de idade. Ele tem uma virtude e uma propriedade de que ele não investiga currículo. Ele não fica tentando saber por que o currículo nacional dominou ou não dominou. É uma prova desenhada para ser aplicada em todo e qualquer país, em toda e qualquer nação, em todo e qualquer sistema de ensino, em todo e qualquer currículo. Então, ele não investiga o currículo propriamente dito, mas ele investiga o domínio de competências, que essas sim são, acredita-se, devam ser universais. Então, ele vai focar a capacidade de leitura e de interpretação de texto, a capacidade de leitura do mundo, de contexto, e ele vai focar na inteligência lógico-matemática, não é o currículo de matemática, é a inteligência, raciocínio lógico-matemático. E ele vai focar em conhecimentos gerais de ciências, naquilo que é universal e planetário. Ele evita, por exemplo, ele não investiga estudos sociais. Ele não vai pegar conteúdo de história, de sociologia, de geografia, isso ele não vai investigar. Ele investiga aqueles 3 principais domínios. Além de uma prova que é de conteúdo acadêmico, pedagógico, propriamente dito, ele também aplica um grande questionário para o aluno. E pela resposta desse questionário, a gente tem o resultado do aluno contrastado com o restante dos outros sistemas de ensino. Então, essa prova, ela foi, a princípio, concebida tendo como destinatário países da OCDE, governo de outros países. O Brasil, embora não faça parte da OCDE ainda, ele, desde a primeira edição, ele se candidatou e foi aceito. O governo brasileiro faz e presta permite que o PISA seja aplicado nas nossas escolas públicas e particulares desde a primeira edição no ano 2000. Porém, essa prova do PISA geral, ela tem como destinatário o governo, ela tem como objetivo orientar políticas públicas nacionais e ela, por vezes, ela é amostral, no caso da escola privada. Ela não dá o resultado de escola por escola.
Tá? Esse é o PISA geral. O PISA, a variante de que nós vamos falar agora é o PISA for Schools, que é uma tradução do sistema mais geral para cada escola isoladamente considerada, para cada estabelecimento de ensino apartado. Então, o destinatário dessa vertente do PISA for Schools é o gestor da escola. É a direção de cada escola isoladamente considerada. O resultado não vai para o governo, o resultado vai para a escola contratante. Então, é uma experiência muito única para o gestor de escola brasileira, porque a gente não está habituado a isso. A gente está habituado a ver o nosso aluno fazer o SAEB, eventualmente, ou o Enem. O Brasil conta com um sistema de avaliação educacional da sua educação básica bastante sofisticado, também pioneiro. Esse data lá dos anos 80, 90, ainda governo Fernando Henrique, lá atrás, e antes mesmo da nossa LDB, parênteses, você estava falando em datas, é preciso lembrar que a nossa atual LDB, a LDB de 1996, ela está completando esse ano 30 anos. Ela é de 96, de 96 a 26 são 30 anos. E há 30 anos ela recomenda a diversidade curricular e há 30 anos ela prevê que a qualidade de ensino seja monitorada por um sistema de avaliação em larga escala. Só que ela se foi antecedida ela mesma pelo SAEB, que ainda é anterior. Então, assim, o Brasil tem, bem ou mal, quase que 40 anos de um sistema de avaliação de educação básica bastante complexo, bastante respeitado, que hoje constitui um patrimônio da sociedade brasileira que a gente tem que cuidar, tem que valorizar, tem que preservar e tem que atualizar, tem que fazer evoluir. E o fato é que, tantos anos depois, o nosso sistema de ensino está precisando ser atualizado realmente. Então, assim, o PISA para escolas é uma experiência interessante pelo que de atual ele traz, porque ele está mudando a cada ano. A cada edição, ele vai sendo atualizado, ele está sendo atualizado, e ele, de alguma forma, puxa, ele convoca as escolas que participam a irem se atualizando também. Ele promove inovação. E isso, no fundo, é aquilo de que a gente se ressente aqui no Brasil. De modo geral, as nossas avaliações acabam que são um pouco conservadoras, porque elas têm como objetivo principal controlar. Acaba que o que a gente pode dizer que, embora essa não fosse a intenção original do sistema de avaliação, na prática, o que a gente experimenta é que são avaliações que têm como função muito mais o controle, propriamente dito, a garantia de que as coisas estão se passando minimamente bem, mais do que inovar. E o PISA para escolas nos ajuda a inovar, a levar a nossa escola para adiante. Eu acho que, assim, num cenário geral, Bruno, eu acho que essa seria a minha primeira resposta aí para essa questão. Não, Flash, achei fantástico isso. E agora eu fiquei aqui com uma série de dúvidas que eu já listei aqui. Que enquanto tu falava, eu baixava a cabeça e eu fiquei anotando aqui algumas coisas. A primeira delas, eu acho que a gente hoje é uma questão muito importante, diz respeito à LGPD, a questão de proteção de dados, né? A escola, ela vai receber o resultado dela, e agora eu fiquei com uma dúvida seguinte: ela consegue comparar esse resultado com outras escolas, até com países? É possível receber essa mensuração? Ou a escola recebe somente o resultado dela, ou não? É possível que ela faça a comparação até com outros países, com outras escolas? Que tipo de resultado? Depois nós vamos passar o serviço de como é que a escola se inscreve, tudo jeitinho, porque eu acho que vai chover inscrições em função dessa nossa conversa. Mas que tipo de resultados, quais são as devolutivas que as escolas, que a escola recebe? Tá. São devolutivas muito consistentes, são caudalosas mesmo. É um denso relatório que nos chega. E o que eu posso dizer é que, assim como o PISA geral é feito para a política pública, o PISA para escolas também, ele não tem uma preocupação de singularizar o aluno que faz a prova.
Cada aluno que faz a prova não recebe a sua nota. Nem o aluno tem a sua nota e nem mesmo a escola fica sabendo a nota do Joãozinho, do Manuelzinho, do Bruno e do Pedro. Isso não vem para a escola. O que vem na devolutiva é uma média geral de como, no conjunto, os alunos daquela escola, aos 15 anos de idade, demonstram estar ou não estar dominando um certo conjunto de competências. Então, assim, ela dá o domínio de competências por aquela escola. Para o gestor de uma escola brasileira cujo sistema de ensino, aos 15 anos de idade, ele é para estar começando o ensino médio, ele fechou o fundamental, se é um aluno que já vem na sua escola desde cedo, essa prova ela vem coroar o final do seu ensino fundamental. Ela vai te dizer como é que está, na média, como estão os seus alunos ao final do ensino fundamental. Depois de 9 anos de escolaridade, numa escola brasileira, como é que aquele jovem está apresentando o domínio daquelas competências. E sim, Bruno, o relatório dá o posicionamento da escola, isoladamente considerada, e em contraste com a média nacional brasileira, investigada pelo PISA Grande, que eles usam aquele resultado para fazer o pano de fundo, contra o qual vão contrastar o desempenho daquela escola singular, e além do desempenho na média brasileira, eles jogam também desempenho para fazer contraste com o cenário, o contexto da média dos países da OCDE. Então, você consegue ver o seu aluno ao final do ensino médio, a média da sua escola, a sua escola no contexto das escolas brasileiras e a sua escola no contexto da média das escolas da OCDE. Se a sua escola não fosse no Rio Grande do Sul, se ela não estivesse no Brasil, ela fosse uma escola na França, na Bélgica, na Inglaterra, na Alemanha, como é que ela se sairia? Se fosse no Japão, se fosse nos Estados Unidos, como é que os teus alunos, na média, estão em relação aos estudantes da, sei lá, Coreia? Vai vir isso. Vai vir esse tipo de contraste. Como é que está em relação ao sistema de ensino em Portugal? O nosso aluno está equiparável. Você transplanta o resultado da tua escola, transpõe ele para a realidade na Bélgica. É isso. É muito interessante. Cria leituras muito interessantes. Então, assim, você falou na LGPD, né? Todo cuidado com dados dos seus alunos vão estar sendo cuidados pelo que eles chamam de National Service Provider, que é a agência que em cada país assume a aplicação da prova. No caso do Brasil, a agência que assume a aplicação da prova da OCDE é a Fundação Sesgan Rio, aqui do Rio de Janeiro. Ela é, desde a primeira edição, da edição piloto em 2017 do PISA for Schools, essa aplicação vem sendo sempre confiada pela OCDE à Fundação Sesgan Rio, que é quem recebe as inscrições e quem distribui aqui no Rio o exame, quem aplica o exame, quem vai na sua escola aplicar o exame e quem também é responsável por distribuir os relatórios, que são destinados para o gestor da escola. Não, incrível, Flecha, eu achei fantástico isso aqui tudo. Nós vamos lá no final, nós vamos passar o serviço, mas já me diz agora uma escola que queira fazer inscrição, como é que faz para se inscrever no PISA for School? Qual é o procedimento que tem que ser feito? Ela deve procurar a Fundação Sesgan Rio, se informar com ela, e a Sesgan Rio dá todo o procedimento, todas as condições para poder fazer a prova. É direto, com a Fundação Sesgan Rio, com ela. E até quando, Pedro, por favor, até quando que faz a inscrição? As inscrições vão até o final de março. Para o ano de 2026, estão previstas 2 janelas de aplicação. Uma agora em maio e a outra ao final do ano, novembro. Sempre vão estar pegando, tem
uma janela de corte de idade, né, de faixa etária. Tem que ser o aluno que tem 15 anos completos. Ele pode estar na primeira série do ensino médio, ele pode estar no 9º ano, ele pode estar eventualmente na 2ª série ou no 8º. O que importa é que ele tenha 15 anos de idade, que ele vai ser sempre comparado com jovens de 15 anos de idade na Alemanha, na Bélgica, na Espanha e em outros países do mundo. Então, assim, não interessa se ele já concluiu o fundamental, se ele está concluindo, se ele já está no ensino médio, se ele ainda não está lá ou se ele já está lá. O que importa é que ele tenha 15 anos de idade. No Brasil, de modo geral, a maior parte deles acabou de chegar na primeira série. Então, você ainda pega, você não vai pegar o desempenho do ensino médio, mas você vai pegar o desempenho do ensino fundamental. Na prática, é isso que você vai estar colhendo. Como eu dizia, as janelas de aplicação oferecidas este ano no Brasil são 2. Uma em maio, a outra em novembro. Muito provavelmente, dependendo da época que a escola escolha fazer, você vai pegar um rol de alunos, se for maio, e outro rol de alunos, se for novembro. Que quem fizer 16 anos até novembro já fica fora, dependendo da data de aniversário do aluno. Então, isso é que varia. O que eu posso adiantar e ponderar, e aí é um conselho, quase que um palpite, em novembro, de modo geral, no Brasil, é final de ano letivo. Em outros países, não é final de ano letivo, mas aqui no nosso hemisfério é fim de ano letivo. Então, normalmente, o aluno, no final de ano, ele está já sobrecarregado. É reta final, ele está envolvido em prova final, em prova de 4º bimestre, 3º trimestre, ele está tentando salvar uma ou outra recuperação, ele já está sobrecarregado. Então, assim, eu diria que a avaliação, a janela de aplicação no final do ano, no fundo, não é lá a melhor. O mais confortável para a escola e para os estudantes é a de maio, porque ele acabou de entrar, ele não está se sentindo com corda no pescoço, o ano letivo ainda está andando, ainda não é aquela aflição de quem está na reta final, tudo vai mais tranquilo. O anúncio da prova, o convite para a prova, o encantamento do aluno para ele participar, a explicação para as famílias, todo esse processo ele fica muito mais facilitado no meio de maio do que se você deixar para botar isso junto com o resultado de fim de ano. É mais tenso. Então, assim, eu recomendo muito que as pessoas procurem se inscrever logo nessa primeira janela, não que não possa também fazer no segundo, mas a primeira é mais confortável, eu diria. Não, perfeito. Flecha, assim, ó, eu não posso deixar, e tu falaste já sobre o PISA, falaste um pouco já sobre o SAEB, lembrando que o SAEB ele é para a escola privada, ele é amostral, então não é toda escola que faz, e não é a escola que escolhe se faz ou não, é o governo que acaba escolhendo, aí o governo compara a escola A que fez no ano com a escola B que fez no outro ano, que está completamente equivocado. Mas eu quero chegar num outro exame que eu sei que também és especialista, e vou falar um pouco sobre o Enem. Né? Nós tínhamos lá o nosso antigo ensino médio, né? Há 4 anos atrás, que tinha um Enem. Aí nós tivemos um novo ensino médio e que não foi mudado um Enem. E agora nós temos um novíssimo ensino médio, que a nossa amiga Naime costuma chamar de Nem Vem, que é o novo velho ensino médio. Né? E aí, como é que vai ser o Enem esse ano? Tem alguma informação? Eu sei que é uma pessoa extremamente bem informada, porque nós estamos com um ensino médio diferente e um Enem que avalia de acordo com o ensino médio antigo. Até quando nós vamos com essa avaliação do Enem dessa maneira? Bruno, bem puxado isso. Indo direto para a resposta, está prometido que é para 2028. É para 2028 que nós vamos ter o novíssimo Enem. Até lá, mantém-se o atual Enem, que é o Enem de 26, o que vai ser feito este ano, e o que será feito ao final de 2027, ainda repete a mesma fórmula que está em vigor hoje, 2025. Tá? Então, assim, objetivamente é isso. Está anunciado pelo INEP que o alinhamento do exame à reforma curricular em curso
está prometido para 2028. É isso que nós temos. Agora, o que vale a pena a gente pensar, e aí recuando e colocando o grande panorama, é toda essa questão da avaliação no contexto do currículo brasileiro e da sua evolução ao longo do tempo. Porque, no fundo, é sempre uma discussão sobre uma tendência de centralizar em oposição a uma tendência a descentralizar. O Brasil vem de uma longa tradição de centralização, desde sempre. Nós estamos na nossa terceira LDB, né? A primeira de 61, a segunda de 71. Essa primeira durou muito pouco, né? Ela levou mais tempo sendo planejada nos anos 50 do que teve de duração, porque ela pegou só de 61 até 71. Em 71, os militares vêm com outra. Então, agora nós estamos na nossa terceira, que já está fazendo 30 anos, a mais duradoura de todos. Tem que ser celebrado isso. Mas, antes dela, a gente teve as leis orgânicas. E sempre tem uma tendência do Estado brasileiro de controlar o que se ensina e o que se aprende. Essa nossa terceira LDB, ela é contemporânea das avaliações em larga escala. Avaliações em larga escala não existiam antigamente, tinha vestibular isolado. As avaliações em larga escala datam dos anos 90 para cá. E acaba que, contemporaneamente, o que a gente pode dizer é que esse papel de controlar o que se ensina e o que se aprende está sendo dado e tocado ainda pelo sistema de avaliação. Enquanto a nossa LDB promete, desde 1996, há 30 anos que ela anuncia, e ela propõe a diversidade, a pluralidade de currículos, e ela exorta que cada escola tenha o seu projeto educativo próprio, o seu projeto político-pedagógico, isso tudo está posto pela LDB desde 96. No entanto, hoje, 30 anos se passaram. Gerações e gerações de alunos estiveram nos bancos escolares, se formaram e foram embora. E até hoje, o Brasil ainda não conseguiu entregar uma avaliação que corresponda a esse objetivo da LDB, que é de descentralizar, de diversificar, o que no ensino médio, especialmente, é muito importante, porque se a gente quer que o jovem brasileiro, tanto das escolas privadas como das escolas públicas, sobretudo, se a gente quer que ele frequente o ensino médio, que ele sinta adesão ao ensino médio, aderência ao ensino médio, que ele entenda que o ensino médio está entregando conteúdos que sejam relevantes e pertinentes para a vida dele, para a perspectiva de vida que ele tem, é importante que esse jovem possa fazer algumas escolhas, que ele possa começar a aprender a escolher. E, no fundo, a ideia é escolher é algo que se ensina e que se aprende. E o ideal é que essa aprendizagem aconteça ainda dentro da escola, em que o aluno possa, ao longo do seu ensino médio, começar a fazer os seus primeiros ensaios de escolha e de renúncias, porque cada escolha tem uma renúncia envolvida. Então, tanto a LDB como o espírito da reforma curricular que está em curso desde 2017, ela vai fazer também 10 anos de reforma ano que vem, porque de 17 a 27 terão sido 10 anos de debate, de puxa-estica, está todo mundo falando do projeto de vida. E o projeto pessoal de vida converge com isso, que é o aluno entender que ele vai ter um itinerário de aprofundamento que dialoga com o seu projeto pessoal de vida. Tanto o aluno que vai querer, aspira a uma vaga na universidade, ele quer seguir na graduação, como talvez, sobretudo, o jovem que está buscando o ensino técnico, que ele não está buscando de imediato a graduação, ele está querendo se especializar no ensino técnico. Mais uma razão para a gente ter itinerários de aprofundamento que dialoguem com áreas de atuação profissional. E isso é muito importante. Então, assim, o Enem, sobretudo depois de 2010, ele virou um vestibular unificado nacional. E, como tal, ele está sendo uma prova única, imposta de cima para baixo a todo mundo. Não importa se você vai querer fazer alguma coisa na carreira de medicina ou de enfermagem, se você vai querer fazer engenharia ou qualquer coisa na área de eletricidade, se você querer ser eletricista mecânico, torneiro mecânico ou engenheiro, você não tem o itinerário para eles, desenhado claramente,
E se você vai ser, também querer fazer humanidades ou ciências sociais, você também não está tendo ainda o itinerário bem desenhado para eles. Ciências da natureza mistura biologia com física. Ora, a física interessa ao futuro engenheiro. A biologia mais aprofundada interessa quem vai ser médico ou fazer enfermagem. Não tem razão de misturar as duas no mesmo itinerário de aprofundamento só porque são da área da natureza. O que interessa é que você tenha, de um lado, o itinerário para engenharias exatas e, do outro lado, o itinerário para biomédicas. Então, assim, o debate sobre o novíssimo Enem, que vai vir em 2027, merece ser posto em pauta. A gente tem que discutir isso, porque é disso que depende a gente ter um ensino médio que crie aderência do jovem brasileiro à escola, que evite as evasões, as fugas, como a gente está vendo aí no censo, da queda de matrícula no ensino médio. Porque o aluno brasileiro não está se reconhecendo ali dentro mais. Esse currículo único, imposto de alto a baixo, ele está acachapando. E o contraditório é a nossa dificuldade, o impasse que está criado no Brasil, para a gente discernir o que do ensino médio é formação geral básica universal, obrigatória para todos, o que é aquele núcleo de direitos de aprendizagem que são inegociáveis, que são direitos básicos, inegáveis a todo e qualquer jovem brasileiro, qualquer que seja a sua realidade, condição de vida, qualquer que seja o seu projeto, propósito, daquilo que são os aprofundamentos. A gente não sabe mais distinguir o que é realmente geral básico e comum a todos e o que é aprofundamento. Este atual modelo do Enem só confunde, porque ele é pesadíssimo, ele é enorme. Eu costumo dizer nos espaços que eu frequento, brinco lá no sindicato, na federação, aqui no Conselho Estadual do Rio de Janeiro, eu digo, se alguém baixar aqui um teste relâmpago do Enem, nessa plateia, será que todo mundo se sai bem no Enem atual? Você consegue garantir que vai gabaritar em tudo, porque é só formação geral básica? A turma costuma dizer, opa, eu vou ter dúvida nessa disciplina ou naquela outra. Não sei se eu me garanto. Pois é. Então, não é formação geral básica. O que esse atual Enem está investigando é muito mais pesado do que uma formação realmente geral básica que todo qualquer brasileiro precise ter. Então, assim, é um pouco aí, nessa confusão, nesse pano de fundo, que a experiência do PISA for Schools pode ser interessante. Porque, de alguma forma, aquele exame internacional, ele vai investigar uma coisa que, no fundo, está muito parecida com o Enem na sua primeira versão, a versão de 98, que eram 5 habilidades, 5 competências gerais e 21 habilidades. Naquela singeleza da primeira versão do Enem, a gente tem algo muito interessante, que ficou, de alguma forma, perdido lá atrás. E o PISA for Schools, claro que atualizado, em outra perspectiva, ele, de alguma forma, nos ajuda a resgatar isso. O que do ensino médio que nós estamos propondo realmente é geral, básico e comum a todos? Essa é a pergunta que tem que ficar no ar e que a gente tem que ver respondida até 2028, com o risco da gente ter uma formação que não é geral, não é básica, ela invade os aprofundamentos. Eu acho que essa seria uma primeira resposta aí para isso que você trouxe. Não, maravilha, Flecha. E te ouvindo, eu estava fazendo uma conta aqui, né? Nós estamos fazendo há 32 anos um Enem errado, né? Porque nós, desde 1996, né? O nosso Enem, claro, talvez não fosse esse nome, tivesse outro nome, mas já faz muito tempo que ele vem sendo feito de forma errada. E aí eu quero colar com isso duas questões. Eu, particularmente, eu não me furto aqui de dar opinião. Eu acho que com a contra-reforma do ensino médio nós demos um passo atrás. Acho que nós evoluímos, ao invés de deixar um modelo que sequer foi testado, né? E voltando ao PISA, e aí eu tenho convicção, é uma frase que eu gosto muito de usar, que aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado, mas ao mesmo tempo eu me preocupo, eu sei que tem essa preocupação também com ranqueamento, né? Eu queria falar contigo um pouco sobre essa questão
que envolve o ranqueamento. Eu acho perigoso, porque muitas vezes a escola não quer, a família não quer que o aluno estude numa escola que foi bem no Enem. Ela precisa de uma escola que tem uma formação para a vida e não com foco no Enem. Como é que tu enxerga, tu que é um mestre em avaliação, essa questão de ranqueamento de escolas? Claro, eu concordo com você, o ranqueamento é um caminho muito ruim, porque ele, sobretudo na educação básica, porque ele, de alguma forma, ele traz embutido nele uma determinada representação do que seja ensino de qualidade, e tem uma moralzinha de que, na vida, o segundo lugar é perdedor. Porque em todo qualquer ranking tem o primeiro lugar, em qualquer pódio olímpico tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e tanto o terceiro como o segundo queriam estar no primeiro. Não tem ninguém que não queira estar no primeiro. Só que o primeiro só vai ter um sempre, não tem jeito. Então, assim, isso na educação básica, que a ideia é que, havendo diferença, você não pode ter equivalência. Se você tem dois termos, o A e o B, A e B não podem ser equivalentes. Um tem que ser superior ao outro, inexoravelmente. Isso para a educação básica, isso não traz bom clima, não traz bom ambiente, né? Induz escolas, séries, salas de aula, turmas, o olhar do professor. Nada fica legal quando você começa a pilhar nessa linha do ranqueamento. E mais, no nosso caso, no Brasil, é especialmente perverso fazer ranking com o Enem. Porque o Enem... E nessa hora você tem a questão de representações do que seja qualidade de ensino. Sobretudo num país marcado pelas desigualdades profundas como o Brasil é. O desempenho do aluno, ele vem daquilo que a escola traz, mas também muito daquilo que ele recebe em casa, do contexto em que ele vem. Se ele vem ou não vem de um lar em que pai e mãe têm graduação, têm mestrado, têm doutorado. Se ele é ou não é a primeira geração da família dele que está frequentando a escola até o ensino médio. Se ele é ou não é a primeira geração da família dele a aspirar a entrar na graduação. Isso faz toda a diferença. Esse background familiar, socioeconômico, intelectual, cultural, isso faz muita diferença. Então, o Enem não investiga isso. A média do Enem só foca no desempenho que o estudante teve na escola. Então, você fazer ranking de escola em Brasil pelo Enem é uma perversidade, porque você está desconhecendo, não considerando o nível social, socioeconômico que aquela escola atende. Você não pega exatamente o valor agregado pela trajetória escolar sobre a trajetória escolar do aluno, o impacto que aquela escola trouxe para o aluno. Uma coisa é você fazer escola para rico numa metrópole próspera. A outra coisa é você atender um público mais sofrido, numa realidade mais pobre, no interior do país. É muito diferente se comparar alhos e bugalhos. Não dá. É perverso. Isso é um equívoco. Daí a gente lamentar quando, levianamente, a imprensa escorrega nessa casca de banana e começa a propor ranking de escola. Nada mais perverso, nada mais equivocado, porque, de alguma forma, pauta, de alguma forma, deseduca a opinião pública para aquilo que seja realmente qualidade de educação, qualidade de ensino. Diferente disso, o gráfico proposto pelo CDE para o PISA é absolutamente respeitoso, porque ele não propõe ranking, ele não faz ranqueamento, ele não induz ao ranqueamento, e, pelo contrário, é um que eles chamam de gráfico de dispersão, em que você tem, na linha horizontal, o nível socioeconômico em que aquela escola está na média, e no gráfico vertical, no eixo vertical, né? O termo é eixo. Eixo horizontal, nível socioeconômico, eixo vertical, o desempenho médio daquela escola. Da articulação entre os resultados entre um eixo e o outro, nasce uma linha diagonal, que é o resultado previsível e esperado para uma escola naquele nível socioeconômico, o que de desempenho aquele aluno está sendo esperado. E é nesse pano de fundo
que você vai ter a sua escola situada pelo relatório da OCDE. Isso é uma maneira de contextualizar, de dar a posição relativa da escola, mas não necessariamente publica a média das outras escolas, não nomeia, não identifica, não situa. Dependendo do relatório, se ele é individual, se ele é de grupo, a mancha de escolas que aparece ali, a nuvem de escolas que aparece, sobre a qual a tua escola aparece contrastada, ela vai poder vir iluminada e você vai saber se você está sendo comparado com escolas da rede pública ou da rede privada. Mas você não tem comparação da sua escola com a escola do vizinho, com a escola... Não tem isso. Então, realmente, é uma maneira muito mais respeitosa de tratar a escola que está sendo avaliada, de tratar as escolas de modo geral, e ela é um olhar, sobretudo, mais formador. Ele propõe para educadores, para escolas, para a sociedade em geral, uma ideia muito mais amadurecida do que vem a ser qualidade de ensino e, sobretudo, do que vem a ser o valor agregado pela trajetória escolar, que não dá para comparar só com o desempenho do aluno, porque esse suposto mérito acadêmico não é tão mérito acadêmico assim, é muito que vem de casa, é realidade socioeconômica. A gente tem que reconhecer isso. Perfeito. Olha aqui, Flecha, eu estava pesquisando aqui, ó. Não, perfeito aqui. Eu estava pesquisando aqui. As inscrições são feitas junto à Fundação Sesgan Rio até o dia 31 de março pelo e-mail pisaparaescolas@sesgranrio.org.br. Eu vou repetir aqui, ó. pisaparaescolas@sesgranrio.org.br. Flecha, nós temos mais 5 minutinhos e eu queria te fazer uma outra pergunta. Já que eu estou falando com o mestre em avaliação, tem uma coisa que está me incomodando muito e eu quero não só ficar incomodado, eu quero dividir essa incomodação contigo, tá? A gente sabe que o IDEB, que é um número que é levado muito em conta, que um estado melhora, outro piora, aí eu estou no fim, ele leva em conta a aprendizagem, mas leva em conta o fluxo também. E a gente tem visto cada vez mais em mais estados leis ou determinações da Secretaria de Educação de que alunos até com 5 reprovações seguem adiante. E como é que tu está enxergando isso, essa aprovação pela aprovação, a preocupação maior com o fluxo e talvez menor do que a aprendizagem? Nós temos 3 minutos, eu sei que é pouco tempo, mas eu queria te ouvir a respeito dessa questão também. A gente tem que contextualizar o IDEB na história desses 40 anos. Né? Fez todo sentido lá atrás que realmente o Brasil ele padecia de uma cultura da reprovação. O pressuposto no imaginário da escola, do sistema de ensino, é de que a escola boa é a escola que reprova. Então, quanto mais a escola reprovava, melhor aquela escola seria. Quer dizer, é muito mais do que promover a aprendizagem, o foco era filtrar a excelência. Então, se realmente você tinha uma escola desenhada para lapidar a excelência, sobretudo quando se lidava com quem já nasceu em berço de ouro. Assim era fácil. E você selecionava por um suposto mérito acadêmico, mas que, na verdade, era de berço que vinha. Então, fez todo sentido. E aí foram estudos do Ruben Klein, do Costa Ribeiro, lá atrás, que foram equacionados no IDEB, que sintetiza desempenho e fluxo escolar. Porque a ideia da montagem do IDEB era não premiar a escola que mais reprova, e sim valorizar a escola que aprova, a escola que promove a aprendizagem. Então, a ideia é ter nota alta, sim, mas promovendo a aprendizagem, fazendo com que o aluno aprenda, e não premiando a escola que reprova e que filtra muito. Essa era a ideia lá de trás, quando o IDEB foi criado. É verdade que hoje em dia está todo mundo discutindo, quase que 30 anos depois do IDEB, ele é 2007, então ele vai fazer 30 anos ano que vem. Então, assim, está na hora de atualizar o IDEB e de colocar nessa cesta de índice aí uma conversa de estatístico, que aí eu confesso, vai além da minha zona de desenvolvimento proximal, porque estatístico eu não sou. Mas o que eles discutem é de colocar mais coisas nessa cesta de índice para, sobretudo, incluir o nível socioeconômico, que é isso que o PISA está colocando mais, que a gente ainda não põe muito. Realmente a gente tem que considerar isso. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem isso que se aponta, que é uma realidade brasileira
sofrida, muito preocupante, especialmente nesse período de pandemia e pós-pandemia, em que a gente tem perdas de aprendizagem, né? Sobretudo escolas que não conseguiram operar tão bem no remoto e ou que trabalhavam com populações que não tinham internet em casa. Então, ali houve muita perda de aprendizagem. Essas perdas até hoje se refletem nos sistemas de ensino e a gente está tendo uns fenômenos preocupantes. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, a gente foi surpreendido no final do ano passado com uma medida que alterou o critério de aprovação dos estudantes da rede oficial, admitindo um número maior de dependências, isso tudo no apagar das luzes do ano letivo. A gente se preocupa, sim, quando vê manifestações dessa ordem. E, de alguma forma, a gente realmente arrisca estar indo para um cenário muito preocupante em termos de defasagem e do abismo que vai se criando. E eu acho que está evidente que a causa de um bom ensino público, de uma escola pública de qualidade, é uma causa que nos interessa a todos. Não dá mais para o Brasil continuar cavando esse abismo. A gente tem que rever isso, por isso que é importante que, tanto no ensino privado como no ensino público, gestores estejam aptos a responder por aquilo que encaminham, dada a sua realidade. Não dá para ficar sempre se refugiando em subterfúgio. A gente tem que ter gestores que respondam por suas escolhas. Meu amigo Flecha, eu não tinha dúvida nenhuma de duas coisas desse RS Educação de hoje. Um, que ia faltar tempo. Dois, que eu ia aprender muito. Então, assim, ó, eu quero te agradecer demais, mas demais mesmo. E eu tenho só 30 segundos para o encerramento, eu vou te dar esses últimos 30 segundos para uma despedida, mas olha, obrigado pela aula. Tá ótimo. Gente, procurem, por favor, a Fundação Sesgan Rio para fazer inscrições. O e-mail é pisaparaescolas@sesganrio.org.br. A FENEP, com a sua adesão, ela vai montar um relatório de grupo que vai nos dar uma ideia de como está, no geral, o setor da escola privada. Sem ranquear, sem comparar, sem expor, garantido total, não vai ser revelado o nome da sua escola, você recebe o teu relatório e o relatório de grupo, que é geral para todos. Isso vai ser importante para a sua escola, para o setor evoluir. E assim, se tudo der certo, a gente vai ajudando a escola brasileira como um todo a melhorar. Acho que esse é um pouco o papel da escola privada no país como o Brasil. É dar o exemplo e puxar a turma da rede oficial para vir junto e a gente levantar a média de todo mundo, fazer uma sociedade mais justa, mais equitativa, superando aí as desigualdades que a gente enfrenta até hoje. Muito obrigado, Bruno. Pedro Flecha. Eu costumo dizer que isso, eu que agradeço. Eu costumo dizer que quanto melhor for a escola pública, melhor vai ter que ser a escola privada. Isso é excelente para todo o país. Muito obrigado a quem esteve conosco. Mais uma educação e até a semana que vem. Tchau, tchau. Grande abraço.